explicar um pouco o que é a globalização, dar algumas ideias das suas bases teóricas, desmistificar alguns dos seus conceitos que a sustentam. Depois vou falar de alguns casos reais da aplicação da globalização e da teoria neoliberal em alguns países, alguns exemplos de algumas empresas e, por fim, vou tentar fazer uma breve conclusão e um resumo de tudo e um modo de transformar, e tentar dar algumas ideias sobre como transformar o mundo num mundo um pouco melhor. A globalização promove uma atitude essencialmente concorrencial e de grande competitividade entre os indivíduos e nas empresas. Isso é o fator, o motor que vai fazer com que a economia cresça continuamente, ou seja, a forte competitividade. Alguns dos conceitos base que assentam também na globalização, um deles é o conceito de aldeia global. Eu acho curioso aplicarem a palavra aldeia à palavra globalização, porque nós, quando pensamos em aldeia, sugere-nos algo muito próximo da natureza, algo muito acolhedor, muito familiar, algo em que temos uma participação na comunidade, que todos nos conhecemos, ou seja, um sentido muito familiar. E se nós formos a ver na prática, os locais onde a globalização é mais sentida, que é nas grandes metrópoles, há tudo menos comunidade. As pessoas cada vez mais vivem para si próprias, cada vez mais não se conhecem uns aos outros, nem têm um grande interesse comunitário na vida comunitária. Portanto, a palavra aldeia associada à globalização é um pouco estranha. Por outro lado, a aldeia também nos transmite que a informação flui muito rapidamente, como acontece nas aldeias. Quando ocorre uma coisa de um lado, rapidamente toda a aldeia sabe. É verdade que os sistemas de informação promovem que a informação realmente ocorra muito rápido e consegue-se que a informação passe de um ponto ao outro do planeta no mesmo instante, mas a questão é se esta informação é realmente verdadeira e se é verdadeira na sua totalidade ou se é parcial. Existem um conjunto muito reduzido de agências de informação que são responsáveis por transmitir a informação a todas as televisões e a todos os jornais. Portanto, a base de informação é a mesma. Depois a informação é difundida de uma forma ou de outra, consoante os jornais ou consoante as televisões. Por outro lado, mesmo quem é responsável por estas agências financeiras também tem outros interesses, quer pessoais, quer outros interesses económicos, e muitas vezes tem interesse em que aquilo que seja transmitido seja mais um dos lados e outra parte não seja tanto transmitida. E a maior parte das pessoas também não se dá ao trabalho de fazer uma investigação aprofundada sobre tudo aquilo que houve nas notícias. Acabamos por acreditar plenamente naquela informação que nos é transmitida nas notícias. E às vezes aquilo acaba por ser um pouco um boato que favorece muitas vezes os mercados de capitais e acaba por favorecer alguns investidores muito e prejudicar, obviamente, outras pessoas. O chocolate, a matéria-prima do chocolate é o cacau e cerca de 60% a 70% do cacau vem de África, mais precisamente da Costa do Marfim. A verdade é que a indústria do chocolate e o preço a que nós temos acesso ao chocolate assenta na base do trabalho escravo infantil. Aquilo que acontece é que as crianças são raptadas das suas aldeias no Burkina Faso e no Mali, que são países extremamente pobres, são raptadas por uma pessoa, outra pessoa leva-as de autocarro até outro ponto, outra pessoa passa com elas a fronteira, outra pessoa leva-as de moto até outro ponto, ou outro caminho que é perfeitamente conhecido por todas as pessoas, e ela acaba por se chegar até à Costa do Marfim e é entregue nas plantações de cacau por 250 euros. Estas crianças trabalham sem receber nada, as idades mais ou menos são compreendidas entre os 10 e 14 anos, mas também há casos de crianças com 8 anos. Os trabalhos que elas têm de fazer é com uma faca mais ou menos deste tamanho, cortam o cacau, levam o cacau em sacas enormes para onde for necessário, depois o cacau é transformado em grãos, os grãos são vendidos a um transportista, este transportista leva
Na fábrica há processos de secagem, depois destes processos o cacau é levado outra vez por outro transportista até que chega à fábrica de café, que vai efetivamente transformar o cacau em chocolate e que vai fazer o produto que todos nós conhecemos e que todos nós temos acesso nos supermercados. O facto de passar por tanta gente faz com que ninguém tenha a culpa e que ninguém seja responsável. Quando as empresas são confrontadas, quando os responsáveis das empresas são confrontadas com a questão do trabalho infantil, aquilo que dizem é que eles assinaram o Tratado de Engel. Assinaram, está lá as assinaturas. E o que é que o Tratado de Engel diz? Diz que é proibido o trabalho infantil na indústria do chocolate. Ora, não é proibido nas outras, presumo, porque para ser necessário haver um tratado a dizer que o trabalho infantil é proibido na indústria do chocolate, não é? Só aqui está-se a admitir qualquer coisa. Dizem que têm desconhecimento, os responsáveis do país dizem que as crianças vão para a Costa de Marfim de férias, que a Costa de Marfim é o local em que toda a gente vai de férias, em que a escravatura não é tão chocante no nível de físico e material, mas não deixa de ser uma escravatura em termos psicológicos e em termos espirituais. Também há que definir o que é a pessoa ser escravo. Nós, hoje em dia, vemos que cada vez mais é difícil as pessoas terem acesso a um rendimento justo pelo trabalho que fazem. Isso é uma evidência. Proliferam os estágios não remunerados durante anos e anos a fio. Há imensas pessoas desempregadas. Os jovens mendigam por uma qualquer experiência que seja dada. As pessoas um pouco mais velhas procuram por um trabalho para o qual não sejam consideradas demasiado velhas, não é? Porque hoje em dia, aos 35 anos, já somos velhos, quase. Depois, as pessoas que conseguem ter trabalho, muitas vezes têm que se sujeitar a condições muito pouco dignas, pois isso vai, obviamente, variar, não é? Há pessoas também que se sujeitam ao sistema porque obtêm benefícios próprios, mas também estas pessoas são escravas dos seus desejos mais baixos e da sua parte humana, que é pior em si. Acaba por ou não ter consciência ou se a tem, dorme muito mal de noite. Depois também existem outras pessoas que buscam um ideal. Porque é normal o ser humano buscar um ideal. As pessoas têm necessidade de se ligar a algo que seja superior a si próprias, para elas próprias se tornarem melhor. É um pouco a sua necessidade de se ligar ao divino. Por vezes, quando elas não encontram esse ideal, mesmo nas religiões, as pessoas às vezes já não se identificam com a religião, e então procuram um ideal, algo por que fazer, algo por que lutar, algo por querer acordar de manhã. E existem pessoas que acabam por se ligar desta forma nas empresas a que se trabalham. E começa a ser comum ouvir nas entrevistas, por exemplo, ou na própria empresa, você está disposto a dedicar a sua vida a esta empresa, ou você está disposto a trabalhar em qualquer horário, em qualquer turno, a deslocar-se para qualquer lado, sem qualquer condição, porque a empresa é o motor da sua vida. E quer dizer, é o que tem que fazer você acordar de manhã. E isso a pessoa, pois, eu tenho minha vida também. É que estranho, não é? Quer dizer, a pessoa é um pouco, aqui é um pouco estranha. E eu acho que a empresa não pode ser o motor da vida de uma pessoa. Isto porquê? Porque a pessoa é constituída por quê? O ser humano. O ser humano é constituído por uma parte física, é constituída por uma parte energética, tem uma parte mental e também tem uma parte espiritual. Ora, se a empresa utiliza a pessoa única e exclusivamente na sua parte física e energética e quer que ela trabalhe única e exclusivamente o mais rapidamente possível e ao menor custo possível e que ela faça a sua função muito rapidamente e que não tenha em conta as outras necessidades que a pessoa tem, as outras necessidades sociais, a necessidade de ter família, as suas próprias necessidades intelectuais, as suas próprias necessidades de se desenvolver como ser humano,
A empresa está muito preocupada com o seu desenvolvimento económico, não está preocupada com, como eu disse no início, com a localidade, com o meio ambiente, com os próprios trabalhadores. Isso não pode ser um motor de vida das pessoas. Isso tem que ser um meio que as pessoas utilizam. Ou seja, a empresa tem que ser um meio que as pessoas utilizam em prol da humanidade. Não é o contrário, não é utilizar a pessoa em prol da empresa. Ou seja, o motor não pode ser, o nosso objetivo último, não pode ser o crescimento económico sob qualquer circunstância, sobre o trabalho escravo infantil ou sobre o trabalho de estagiários não remunerados. Isso não pode ser a base, não pode ser aquilo que nos faz mover, não pode ser a roda do mundo. Por outro lado, a globalização, através da sua própria cultura, da própria criação da classe média, do crescimento económico e da própria criação de determinadas necessidades que efetivamente não existem, criou uma certa distorção no pensamento do ser humano. As pessoas hoje em dia já não sabem muito bem qual é o real sentido da vida. As pessoas já não sabem muito bem qual é o real sentido do trabalho. Não sabem qual é o sentido do lazer. Não sabem qual é o sentido da sua relação consigo próprias, com os outros e com a natureza. Assim, o sentido da vida não pode ser a satisfação básica das nossas necessidades materiais. Isso não pode ser o nosso sentido da vida, porque aí não estamos a utilizar a nossa inteligência, não estamos a utilizar a nossa parte mental nem a nossa parte espiritual. O ser humano está a ser meramente como quase um animal. Ele, para ser um ser humano, tem que desenvolver a sua parte mental e psíquica e tem que alcançar um pouco da sua parte espiritual. Ele tem que ser um pouco melhor todos os dias, tem que se elevar espiritualmente, tem que se transformar um bocadinho mais leve a cada dia que passa, a cada ação que passa. Como Jorge Ângelo Livraga, o fundador da Nova Acrópole, disse, o homem tem que ser feliz e fazer os outros felizes. E isso é um pouco o sentido da vida. Por outro lado, o sentido do trabalho não pode ser o ganhar a vida. Como Délia diz, que é a diretora internacional da Nova Acrópole, o homem é o fruto das suas ações. Assim, o trabalho, aquilo que nos permite é descobrir as nossas vocações, descobrir os nossos poderes latentes, descobrir as nossas relações com os outros, permite ao ser humano ser um ser social, permite que ele contribua para a construção de uma sociedade, mas esta construção da sociedade e a sua própria construção de si próprio não pode ser destruidora daquilo que é o ser humano numa visão integral. Ou seja, eu quando trabalho não posso destruir e aniquilar a mim próprio e transformar-me numa peça de uma máquina. Esse não é o sentido do trabalho.